Olá, queridos estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Essa aula é uma aula voltada para aluno do segundo ano do ensino médio e a proposta é que consigamos, no final dessa aula, compreender o conceito de equilíbrio químico em termos de rapidez das reações direta e inversa, identificar uma situação de equilíbrio químico por meio de gráficos, representar uma reação química em equilíbrio por meio de equações químicas e da expressão da constante de equilíbrio. Bem, nós já estudamos sobre velocidade das reações em cinética química. Estudamos também sobre a medida da energia, das energias envolvidas nas transformações químicas. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tipo de reação chamada de reação reversível. Primeiro, vamos lembrar de o que é um processo reversível. Vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui a gente tem um recipiente com água. Quando a gente deixa a água num recipiente por um período de tempo, com o passar do tempo, essa água vai diminuindo o seu volume. Por quê? Porque algumas moléculas vão passando para o estado gasoso e vão abandonando o sistema. Nessa situação, a gente tem um processo irreversível, porque não tem como você buscar as moléculas de gás que abandonaram o sistema. Agora, se eu coloco essa água num sistema fechado e deixo em repouso, inicialmente, algumas moléculas vão passando para o estado gasoso, até encher totalmente essa parte que tem aqui do recipiente. Chegará um momento que, para cada molécula que passar para o estado gasoso, outra irá retornar para o estado líquido. Nesse momento, a gente fala que esse sistema ele está em equilíbrio e, nesse caso, a gente tem um processo reversível. Outro exemplo de processos irreversíveis. Quando a gente queima um papel, produz carvão, produz fumaça, não tem como você retornar esse processo e obter o papel novamente. Então, aí você tem um processo irreversível. Agora, como que a gente representa um processo reversível? Usando essa setinha aqui, ó. Essa setinha indica que a reação está ocorrendo nos dois sentidos e que esse processo representado é um processo reversível. Pronto, compreendido que é um processo reversível, vamos ver como ele é representado. Lembrando que aqui a gente tem a setinha. Se eu tenho essa seta nos dois sentidos, implica que a reação ocorre para os dois lados. Um exemplo aqui é a desmineralização da hidroxiapatita, que é o esmalte do dente. Quando aqui desse lado a gente tem, desse lado aqui, ó, a gente tem o reagente. Nós chamamos desse lado aqui, ó, o reagente. E desse lado aqui, a gente tem o produto. Então, um exemplo de processo reversível aqui, e que afeta diretamente a gente, é o seguinte: quando a gente come muito doce, o metabolismo dessa glicose consumida vai produzir uma substância ácida. As bactérias, ao decompor, ao quebrar as moléculas de açúcar, vão produzir substâncias ácidas. Essas substâncias ácidas, elas vão reagir com esse equilíbrio que existe na nossa boca, fazendo com que o esmalte do dente seja consumido. Isso é um processo de equilíbrio químico utilizado comum no nosso cotidiano.
Aí é até interessante que não é, embora a gente fale para as crianças não coma doce, porque a bactéria o bichinho vai comer o seu dente, na verdade não é a bactéria que ataca o dente, é uma reação química que ocorre na boca das pessoas. Então, aqui, processo reversível é representado com uma seta. Antes da setinha, do lado esquerdo, a gente tem o reagente, do lado direito, a gente tem o produto. Compreendido o processo de representação, vamos ver a questão, como que a gente representa graficamente e a questão da variação das concentrações e da velocidade dessa reação. Veja bem, aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho o reagente e aqui eu tenho o produto. Nesse sentido aqui, ó, eu tenho uma velocidade, eu falo que eu tenho aqui a reação no sentido direto. Da direita para a esquerda é direto, o contrário é inversa. Inicialmente eu tenho bastante reagente, que é a substância A, e tenho zero produto, que é a substância B. Por quê? Porque a reação não começou a acontecer ainda. Perceba que a quantidade de material de substância A vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque ela vai se transformando em substância B. A substância B, que era zero, ela começa a aumentar a sua quantidade. Até chegar um momento que a velocidade da reação direta, eu chamo de velocidade direta, vai ser igual à velocidade inversa. Direta vai ser igual à inversa. E nesse momento, as concentrações não alteram, as quantidades de reagentes e de produtos não alteram mais. Nesse momento, a gente diz que o sistema atingiu o equilíbrio. Para um sistema em equilíbrio, é importante você lembrar também o seguinte: a gente fala em equilíbrio químico quando as reações estão ocorrendo em sistema fechado. Porque uma reação que está ocorrendo em sistema aberto é o caso da água, que eu exemplifiquei inicialmente. A molécula passa para o estado gasoso, por exemplo, a substância produz um gás, o gás passa para o estado, o gás abandona o sistema, ele não vai voltar para provocar a reação inversa. Então, equilíbrio, sistema fechado. Inicialmente, não tem produto. É o caso. Inicialmente, não tinha essa substância B aqui. Só tinha a substância A, que era o reagente. Esse reagente, à medida que o tempo foi passando, ele vai diminuindo a sua quantidade, a sua concentração, e a substância B vai aumentando. Chegou um momento que as concentrações não variam mais, as velocidades se igualam. Quando essas velocidades se igualam, a gente fala que o sistema atingiu o equilíbrio. E aí, a gente tem que pensar num equilíbrio dinâmico. Por que que eu digo equilíbrio dinâmico? Aparentemente, externamente observando, você não verifica nenhuma alteração do sistema. No entanto, em nível microscópico, essa reação continua ocorrendo nos dois sentidos. Só que como a velocidade dela é igual, a velocidade direta é igual à velocidade inversa, são iguais, então para cada molécula que passa para um lado, outra é formada instantaneamente do outro lado, e aí o sistema continua em movimento, mas em termos externos de observação macroscópica, você pensa que ele está em equilíbrio estático. Aí vamos aqui em termos de representação gráfica do sistema novamente. E aqui eu já estou pensando em velocidade. Veja bem, esse gráfico aqui, ó, eu estava tratando de concentração. Eu tinha quantidades de reagente e de produtos em função do tempo. Esse gráfico aqui, eu já estou tratando de velocidade da reação. São variáveis diferentes. Então, no início, a velocidade direta, ela é muito maior do que a velocidade inversa.
Porque tem muito reagente. Aqui eu tenho reagente. Aqui eu tenho reagente. E aqui eu tenho produto. Reação direta, reação inversa. Aqui eu falo velocidade direta ou velocidade 1 e aqui velocidade 2, que é a velocidade inversa. Então, vamos. Inicialmente, eu só tenho essa substância aqui. Como a concentração... E tem zero dessa aqui, porque a reação ainda não ocorreu. Começou a ocorrer a reação, essa velocidade aqui, ela vai o quê? Diminuindo. Por que essa velocidade vai diminuindo? Porque a concentração do reagente também vai diminuindo. E chega um momento que começa a formar produto e o produto começa a transformar em reagente. Ou seja, a reação começa a ocorrer no sentido contrário. Quando essa reação começa a ocorrer no sentido contrário, vai chegar um momento que essas duas velocidades vão igualar. Igualou as velocidades, o sistema está em equilíbrio e assim ele irá permanecer até que alguma outra situação altere esse equilíbrio, que é o assunto da nossa próxima aula relacionada com equilíbrio, que é a aula equilíbrio 2, equilíbrio químico 2. Então aqui a gente tem o momento, o tempo que essa reação atingiu o equilíbrio, ou seja, o tempo que a velocidade 1 se igualou à velocidade 2, ou seja, a velocidade direta se igualou à velocidade inversa. Agora, uma coisa que costuma se confundir muito, aluno costuma confundir muito, é achar que quando o sistema atinge o equilíbrio, as velocidades das substâncias, dos materiais que estão ali no equilíbrio, as concentrações deles são iguais. Não, não são iguais. Quando o sistema atinge equilíbrio, as concentrações dos participantes, elas permanecem constantes. Mas isso não implica que elas sejam necessariamente iguais. Essas concentrações constantes, elas podem se apresentar dessas três maneiras. Eu tenho uma situação cujos reagentes está em maior quantidade do que os produtos. Pode ter uma situação em que a quantidade de produto é igual à quantidade do reagente. Ou eu posso ter por exemplo, aqui, ó. Passei. Ou então eu posso ter uma situação cuja concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Então, o sistema em equilíbrio pode ter essas três opções de concentração dos participantes. Recapitulando aqui de novo, aqui eu tenho um sistema que está em equilíbrio, atingiu o equilíbrio aqui. Então, aqui eu teria um sistema em equilíbrio. O tempo que atingiu o equilíbrio, concentração constante, concentração constante. Aqui, novamente, esse sistema aqui atingiu o equilíbrio. Velocidade constante, concentrações também constante. Já aqui, ó, o momento exato que esse sistema atingiu o equilíbrio, né, o tempo que ele atingiu o equilíbrio, é aqui. A partir daqui, perceba que as concentrações não variam e isso implica que as velocidades são iguais. Agora, fazendo um exercício aqui para ver se vocês conseguiram identificar o que é equilíbrio, identificar o reagente e o produto num gráfico de equilíbrio químico. Eu tenho uma questão da Universidade Federal de São João, mostrando o seguinte, eu tenho uma linha descontínua e uma linha contínua. Então, eu tenho substância A e substância B. Aqui eu tenho a concentração em função do tempo, ou seja, quantidade de participantes em função do tempo. Agora vamos analisando o gráfico, vamos ver as afirmativas e identificar qual que é a afirmativa correta. Com base nessas informações, é correto afirmar que, vamos ver a primeira afirmação, a linha contínua, que é essa aqui,
A linha contínua identifica o composto A, pois a sua concentração é 0 em 1 e vai aumentando com o tempo. Essa alternativa, ela está o quê? Errada, porque a linha contínua é essa aqui e a concentração dela não é 0, não é 0 em 1. Quem está com 0 em 1 é o componente representado pela linha descontínua. Então, essa primeira, falsa. Vamos ver a segunda. Em 3, tá aqui, em 3, o sistema está em equilíbrio, pois a concentração de A e B não variam mais com o tempo. Em 3, tá aqui o 3, as variações não, a concentração de A e B não variam. Essa é a alternativa correta. Vamos ver se tem mais alguma. Adicionando-se um catalisador, as concentrações de A e B em 2 não serão modificadas, serão sim, porque quando eu acrescento um catalisador, essa reação vai ocorrer mais rápida. Então, em 2, a reação ainda está ocorrendo, vai ter alteração da concentração sim. E a concentração de A, a concentração de B permanece constante, pois os coeficientes estequiométricos da reação são iguais a 1. Errado também. Agora, vamos falar da constante de equilíbrio em termos de concentração. Aqui a gente considera uma reação A reagindo com B, formando C mais D no sentido direto e aqui é o sentido inverso. Velocidade 1, velocidade 2. Quando esse sistema atingir o equilíbrio, essas duas velocidades aqui, ó, elas são iguais. A reação vai estar ocorrendo do sentido direto no sentido inverso com a mesma velocidade, concentrações não se alteram. Representando esse sistema na forma de constante de equilíbrio, eu vou escrever a equação para a constante de equilíbrio da reação 1 e vou escrever a constante de concentração para a reação 2. Quando a gente isola essas duas constantes, eu posso substituir esses valores, porque esses dois valores aqui são valores constantes. Eu posso substituí-los por um valor só, também constante, que é o Kc. E fazer a inversão, que eu vou obter esse sistema, que eu vou obter essa expressão de concentração em termos de equilíbrio químico. E o que essa constante de equilíbrio significa? Primeiro, quero só clarear com vocês a questão da expressão da concentração. Então, lembrando que eu tenho reagente, produto, aqui eu tenho a expressão da constante, que é a concentração de B elevado ao seu coeficiente, sobre a concentração de A elevado ao seu coeficiente. O Kc, ele é calculado somente no equilíbrio. O Kc, ele não sofre influência da pressão e da concentração e ele só muda com a temperatura. No entanto, sólidos e solventes não entram na expressão da concentração. Aqui tem alguns exemplos de uma equação química onde está escrita a expressão da concentração delas. Outra reação, outro exemplo de um processo reversível e a expressão da sua concentração. Lembrando que quando a gente inverte a equação, veja que a equação de baixo, ela é o inverso da equação de cima. Vai inverter também o quê? A expressão da concentração. Tem um exercício para vocês fazerem, vai ficar aí. E na aula de hoje, nós aprendemos que um sistema atinge o equilíbrio químico quando a velocidade direta é igual à velocidade inversa da reação. Quando um sistema atinge o equilíbrio, as concentrações dos participantes não se alteram. Vimos também que constante de equilíbrio em termos de concentração vai ser a concentração dos produtos elevados aos respectivos coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Vimos também que o valor da constante em termos de concentração, só é alterado com a temperatura e sólido
e solvente não participam da expressão de concentração. E se o valor da concentração para uma determinada reação for muito alto, significa que no equilíbrio a concentração dos produtos será maior que a concentração dos reagentes. Aqui nós temos as referências dos materiais utilizados. Uma boa aprendizagem para vocês e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada!